A gente vive num mundo que gira sobre rodas. Mercadorias, sonhos, a vida inteira de um país passa pelas estradas, transportada por heróis anônimos. Mas o que acontece quando esses heróis precisam parar? Hoje eu vou contar a história de João, um homem cuja força não estava só nos braços, mas na alma. João era carregador de caminhão desde moleque. A vida dele era o pátio, o cheiro de diesel, o som do motor roncando antes do sol nascer. Ele conhecia cada motorista pelo nome, cada mana de cada carga. Empilhar caixas, sacos, fosse o que fosse, era uma arte. Ele dizia que não carregava só mercadoria, carregava o sustento de muita gente. A coluna dele, porém, começou a reclamar, anos e anos levantando peso, dia após dia, sem descanso. A dor se tornou uma companheira constante. Até que um dia, o médico foi taxativo. João, acabou. Você não pode mais levantar peso. A aposentadoria por invalidez veio como um soco no estômago. Que seria de um homem acostumado à força, ao movimento, agora confinado em casa. O pátio do posto, que antes era seu palco, agora era só uma paisagem distante vista da janela. A saudade dos amigos caminhoneiros, das conversas ao pé do ouvido enquanto o café esfriava, das risadas que ecoavam no meio da madrugada. Tudo isso começou a pesar mais do que qualquer carga que ele já tinha levantado. Ele via os caminhões passando e sentia um vazio. Cada partida era uma despedida que ele não podia mais dar. A tristeza poderia ter tomado conta, mas dentro de João ainda existia a mesma força que erguia toneladas. Ele percebeu algo importante. Quando um caminhoneiro se aposenta, não é só o trabalho que fica para trás. As histórias, as aventuras, os perrengues, as saudades da família, tudo aquilo que só quem viveu na estrada entende, corria o risco de se perder no tempo. Eram verdadeiros tesouros de vida que estavam sendo esquecidos. Foi aí que a ideia surgiu, brilhante como um farol na neblina. Ele não podia mais carregar caixas, mas podia carregar histórias. Com uma pequena ajuda da comunidade, ele montou um espaço modesto na rádio comunitária do bairro. Um microfone, uma mesa de som simples e um nome que dizia tudo: Estrada Viva. O objetivo era simples e poderoso: dar voz aos caminhoneiros aposentados, aos seus companheiros de lida, que, como ele, tiveram que estacionar o bruto para sempre. No começo, foi difícil. Muitos dos velhos amigos eram tímidos, achavam que não tinham nada de interessante para contar. Minha vida foi só trabalhar, João, diziam eles. Mas João insistia, com seu jeito calmo. Ele começava a conversa, puxava uma memória, lembrava de uma situação engraçada. Lembra daquela vez que o pneu furou no meio do nada e a gente teve que cozinhar com a lenha que achou na beira da estrada? E como, num passe de mágica, as histórias começavam a fluir. O programa Estrada Viva virou um sucesso. Todo sábado à tarde, a comunidade parava para ouvir. Eram histórias de coragem, de solidão, de amizade, histórias de amores que ficaram pelo caminho e de famílias que esperavam ansiosas pela volta. Tinha a história do seu Geraldo, que atravessou a Amazônia numa época em que a estrada
Era só um risco de lama no mapa. Tinha o seu antenor, que aprendeu a ler e a escrever com os letreiros das cidades por onde passava. Cada depoimento era um pedaço da história do Brasil contado por quem realmente a construiu. O estúdio improvisado de João se transformou num ponto de encontro. Os velhos amigos não iam lá só para gravar, iam para tomar um café, para rir, para chorar, para se sentirem vivos de novo. A dor na coluna de João ainda estava lá, mas a dor da alma tinha desaparecido. Ele encontrou um novo propósito. Ele não era mais o carregador de caminhão. Ele era o guardião das memórias da estrada. A voz dele, antes usada para gritar e coordenar o trabalho pesado, agora servia para acalmar e encorajar. Sua história importa, ele dizia a cada entrevistado. Cada quilômetro que você rodou, cada noite que passou, longe de casa, tudo isso faz parte de quem você é. E as pessoas precisam saber. Ele mostrava que a força de um homem não está apenas nos músculos, mas na capacidade de se reinventar, de encontrar beleza e significado, mesmo quando o corpo não responde mais como antes. A história de João nos ensina uma lição incrível sobre resiliência. Muitas vezes, a vida nos força a mudar de rota, a pegar um desvio inesperado. A gente se aposenta de um trabalho, uma fase da vida termina e o medo do desconhecido pode ser paralisante. Mas assim como João, podemos descobrir que o fim de um caminho é apenas o começo de outro. Que nossas experiências, nossas memórias, nossas histórias são a carga mais preciosa que temos. E compartilhá-las pode não só curar a nós mesmos, mas também iluminar o caminho de muitos outros. O programa Estrada Viva continua no ar, um farol de esperança e memória na pequena rádio comunitária. E João, o homem que um dia carregou caminhões, hoje carrega o legado de uma geração inteira. Ele provou que mesmo quando a gente precisa parar, a nossa história continua em movimento, inspirando e conectando pessoas. A estrada dele pode ter mudado, mas a viagem continua mais viva do que nunca. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Se você se emocionou com a história do João e do programa Estrada Viva, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!